Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Aqui é o pastor Fábio, com mais uma live para nós podermos aprender a palavra, tudo aquilo que Deus tem falado conosco. Domingo agora nós tivemos ministrando a palavra na nossa igreja, a Igreja do Amor, aqui em Colorado do Oeste, Rondônia. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa palavra que foi ministrada, porque eu acredito que há uma revelação muito poderosa nessa palavra para o nosso tempo. Nós estamos com uma série de ministrações na nossa igreja chamadas Sinais dos Tempos dos Fins, ou Sinais dos Fins dos Tempos, e essas ministrações elas têm trazido um entendimento para a igreja e tem sido maravilhoso. Conforme você vai entrando aí, querido, vai colocando seu nome, vai já dizendo de onde você é, qual igreja você congrega. Nós já temos aí 2 pessoas online, a Nícia, a Lucimar, já estão online conosco. Tem mais gente entrando. Isso, vai curtindo aí para nós, vai curtindo a live, para que outras pessoas possam ser chamadas para participar conosco, ok? Vamos ministrar a mesma palavra desse domingo. Quem somos, o que temos que fazer para subir no rapto, né, quando Cristo nos buscar. É importante nós entendermos o que temos que estar fazendo para subir no rapto, porque essa série de mensagens que estamos ministrando na igreja sobre os tempos dos fins são cumprimentos das profecias que o Senhor nos deixou. A Bíblia diz lá em Mateus 24 que aquela hora e aquele dia só o Pai sabe e o Filho, mas os anjos não, e nós também não sabemos, mas o Senhor deixou sinais, e esses sinais eles têm nos dado a direção da visão profética de como realmente temos que estar preparado, qual é a preparação, o que realmente no final importa, entende? Até eu poderia ter mudado o tema dessa mensagem para o que realmente no final importa, né, para o rapto, não para o arrebatamento, que há uma diferença muito grande, né? Nós vamos fazer um seminário escatológico, de escatologia, de cronologia escatológica, para a gente entender cada profecia e cada tempo no seu tempo correto. Eu quero fazer esse seminário, vai ser domingo pela manhã na nossa igreja, vai ser na Escola dos 5 Ministérios. Se você quiser participar conosco, a gente vai disponibilizar, né, mais adiante. Eu acredito que vai começar ou finalzinho de março ou começo de abril, tá? A Escola dos 5 Ministérios aqui na Igreja do Amor, em Colorado do Oeste. Você vai poder fazer sua inscrição e participar. Provavelmente será 3 meses, todo domingo de manhã, na verdade são 18 semanas, né? Então vai dar aí em torno de quase 5 meses ou 4 meses de aulas sobre esse assunto, a volta do Senhor. Vamos estudar cada capítulo, cada carta, a cronologia que o Senhor deixou desde Daniel e as profecias que Cristo entregou, e os seus cumprimentos. Amém, querido? Vai entrando aí, querido, vai colocando aí o Jonathan Marlo, lá de Curitiba, o pastor James Amorim, de Porto Velho, graça e paz, Ronilda Júnior, Isabela Borini, tudo bem? Como vocês estão? Glaucio Veríssimo, graça e paz, Denise, graça e paz, tudo bem? Nice, Lucimar, graça e paz. Vai entrando, querido, vai colocando o seu oi aí. Nós vamos estar continuando, né? A semana passada nós ministramos a segunda ministração, Sinais dos Fins, aprendemos sobre o. Eu vou dar um repasse rápido para nós inteirarmos no assunto, ter um entendimento do assunto, ok? Eu vou fixar aqui o nosso link da escola, tá? Para você estar entrando para participar conosco. Se você se sentir, pastor, quero participar, quero aprender, quero estar inteirado, né, do assunto. Então vou deixar para você aqui, querido, a Escola dos 5 Ministérios, o nosso grupo, tá? Nosso grupo para você participar conosco, tá? Tá aí, ó, vou fixar ele aqui, aí. Isso, ó, fixar no comentário para você poder entrar e pedir lá para se conectar conosco, ok, queridos? Tudo bem? Vamos começar, queridos? Nós ainda faltamos 16 minutos para meio-dia, que nós dissemos que a nossa live ia começar ao meio-dia, né?
mas ainda não é meio-dia. Então, vai colocando. Jonathan, está online conosco? Quem mais está online aí? Oi, Nice, graça e paz. Tudo bem, querido? Se você participou do nosso culto esse domingo, vai ser só para você recordar daquilo que nós falamos. Se você não participou do nosso culto nesse domingo, então vai ser importante que você ouça tudo que nós temos para ministrar aqui para você. Amém, querido? Vamos fazer uma oração para nós começarmos? Quero a gente ter bastante tempo, porque nós vamos gastar 1 hora e 20 nessa live, ok? Vamos lá. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui, por essa palavra no nosso coração. Somos gratos pelo poder, pela presença do Espírito Santo em nós. Tua palavra diz que a esperança da glória é Cristo em nós, e hoje nós temos Cristo habitando em nós. Essa é a esperança da glória. Então, Senhor, nos conduz nessa palavra, que nós possamos ter entendimento, nós possamos ter a sabedoria de entender essa palavra, nós possamos viver ela, porque a palavra diz que nós temos que vigiar e orar. Vigiar, porque não sabeis a hora que há de vir o Filho do Homem. E vigiar é atentar para as Escrituras e entender o que elas estão dizendo ao nosso respeito, ao respeito do reino, a respeito de Cristo, a respeito do mundo, a respeito de tudo. Por isso nos dá a revelação da Escritura, das letras, revela através do Espírito para o nosso espírito, para que a nossa alma seja contagiada com a Tua graça. Eu abençoo cada pessoa que passar na nossa live, eu abençoo cada um que curtir, que ele receba a Tua bênção, a Tua graça e a Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Vai entrando aí, querido, vai colocando um oi. Marquinho, Belone, graça e paz, tudo bem? Como você está? Deus abençoe vocês, viu? Vai entrando aí, querido, vai colocando o seu oi, vai colocando o seu nome, de que cidade você é, para a gente poder compartilhar essa palavra. Bem, querido, vamos começar. Queridos, há uma preocupação no nosso tempo, eu acredito que em todos os pastores, todos aqueles que são estudantes da palavra de Deus, né, que estão estudando. Quero mostrar para você, eu uso uma Bíblia a qual o pastor que esteve conosco nos apresentou, nós entramos em contato, estudamos. Eu uso a Bíblia Almeida Revisada, que é essa marca, entendeu? Almeida Revisada, né? Almeida Corrigida Fiel, revisada não, Almeida Corrigida Fiel, a Sociedade Trinitariana. Para mim é uma das melhores versões da Bíblia, ok? Tá? Então é uma Bíblia qual nós aprendemos a amá-la, porque ela tem uma palavra original, né? São textos, né? Ela tem menos erros, vamos dizer assim. Então, se você puder buscar aí na sua livraria, nós temos para vender também, tá? Ela custa, hoje ela está custando R$150, uma dessa, né? Se você quiser adquirir uma, nós temos o maior prazer de poder estar te enviando. Abre sua Bíblia, querido, lá em Mateus capítulo 23, tá? No versículo 37. Querido, qual é a dificuldade dos nossos dias, dos pastores, de homens e mulheres, né, dos cristãos em geral? Eu tenho observado que os cristãos, eles vieram repetindo algumas frases de grandes pastores que nos ajudaram com sua revelação, trouxeram revelação para o nosso coração no seu tempo, mas a revelação ela é progressiva, e a Bíblia diz que é ela que se revela a nós, né? Porque a Bíblia diz que foi o Senhor que nos buscou, é Ele que se revela a nós. Então, qual que é o entendimento que nós precisamos ter? Qual é o entendimento, pastor? É que, querido, tudo na Bíblia, ela tem um significado. Nada na Bíblia foi feito por se fazer, escrito por se escrever. Tudo na Bíblia aponta para o fim. Então, entre Apocalipse e Gênesis, para nós entendermos, nós temos que entender Gênesis e entender Apocalipse no seu contexto, e entender as profecias, o que significa, entendeu? Nós não somos o dono da verdade, mas nós temos tido uma visão, porque nós temos buscado entendimento, estudado com grandes homens de Deus, e esse conhecimento tem chegado ao nosso coração, e nós temos sentido da parte do Espírito Santo de transmitir essa palavra ao vosso coração. Então, querido, assiste toda a live, leia na Bíblia, não só ouça a live e já me questione, pastor, mas será que isso é verdade? Não, vá para a Bíblia, querido, né? Vá para a Bíblia, veja tudo isso
com os olhos da fé. Olha o Leandro Gomes, meu irmão, tudo bem? Leandro, como está? São Felipe do Oeste, casa do agropecuário aí, que legal, tamo junto aí. Então essa mensagem dos tempos dos fins é o cumprimento de escrituras que você vai ler na sua Bíblia, ok? Então você precisa entender que não há um só arrebatamento, né? Sempre nos ensinaram que haveria um arrebatamento, né? Jesus viria para buscar a sua igreja. Querido, não é bem assim que a Bíblia diz. A Bíblia nos ensina que haverá 2 arrebatamentos. Na verdade, haverá um arrebatamento e um rapto dos vencedores. O que é o rapto dos vencedores? É a primícia daqueles que subirão e sentarão na boda do Cordeiro e se sentarão com o Senhor. Então, eles irão subir antes da grande tribulação. Então, hoje eu não vou falar sobre isso, sobre a diferença dos 2 raptos, nem quem são os vencedores. Mas eu vou falar do cumprimento de profecias, a qual os apóstolos na sua época questionaram Cristo, dizendo: Senhor, como há de vir? Como será? Como será isso? E nessas perguntas o Senhor deixou sinais para nós, que todos já se cumpriram, tá? Eu tenho uma live aqui, depois você busca aqui no meu Facebook ou no meu YouTube, busque essa live e assista ela, porque essa live ela vai dizer toda a cronologia dos cumprimentos das profecias, e há uma possibilidade muito grande da volta de Cristo para nosso tempo. E eu estou dizendo nosso tempo esse ano, o ano que vem, segundo os textos bíblicos, tá, querido? Quem sabe, pastor, é 100%? Não, querido, eu não posso te provar 100% nada, porque só quem sabe é Deus. Mas ele diz: olha, olhar para a figueira e estar de olho. Então nós vamos estudar isso hoje, amém? Vou te dar um repasse rápido. Nesse repasse eu quero compartilhar com você aquilo que aprendemos nesse domingo, né, para os líderes de pequeno grupo aí da nossa casa, da Igreja do Amor, para você que nos assiste, para você que nos segue, para você que sempre está curtindo aí, né, e também está buscando esperar a volta do Senhor, amém? Então a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 23, versículo 37, você deixa sua Bíblia aberta, nós vamos lendo e vamos entendendo aí o que o Senhor está dizendo, ok? Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como as galinhas ajuntam os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Essa é uma profecia a Israel, ok, querido? E ele diz: eis que a vossa casa vos é deixado deserta. Antes de eu ler o 38, deixa eu explicar, te dar um pano de fundo. Jesus lá, se você voltar 2 folhas aí, lá no capítulo 21 de Mateus, 2 folhas para trás, Jesus dá a entrada triunfal, porque Jesus não praticou o ministério dele em Jerusalém. A parte foi mais para o lado da Galileia, né, ali naquela região. E ele descia para Jerusalém, aonde ele foi crucificado, e por algumas vezes ele foi no templo. Dessa vez que ele foi no templo, ele entrou lá, a entrada dele triunfal sobre um burrinho, ele entrou, e ali naquele templo, quando ele entrou na sua entrada, ele foi direto ao templo e começou a pregar muitas coisas. Ele pregou a parábola dos 2 filhos, aquele que disse: vai trabalhar na vinha, ele disse: vou, e não foi, e o outro disse: não vou, mas acabou indo, e ele disse: quem é o mais obediente? Então o Senhor trouxe essa parábola. O Senhor falou da parábola das bodas, né? Ele falou também sobre os saduceus, sobre a ressurreição, e criou o maior mandamento. Ele falou que o maior mandamento é amar a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu conhecimento, todo o seu coração, né? E amar ao próximo. Então ele resumiu toda a lei na palavra chamada amor. Outro dia nós vamos trazer uma palavra sobre isso. Ele também trouxe para nós, dentro desse contexto, chegou um momento que Jesus percebeu que o povo não tinha recebido ele como Messias, e ele, diante dos sacerdotes, dos escribas questionava, mas queriam pegar ele para destruir ele, né, para matar ele. Então o Senhor entrega uma profecia, na verdade duas profecias aí no capítulo 23, versículo 38, ele diz assim: eis que a vossa casa vos é deixada deserta. Essa palavra o Senhor declarou porque há uma profecia dizendo que a glória da última casa seria maior do que a primeira. E qual é a glória da primeira casa? Foi o templo de Salomão, feito todo de glória, feito por mão de homens. A glória dessa última casa
seria a entrada de Cristo, seria Cristo habitando dentro daquele templo. Mas eles não o receberam como Messias. Então o Senhor declarou que hoje essa casa ficará deserta. Por que essa casa estará deserta? Porque qualquer lugar onde Cristo não está, será um lugar deserto. E aquele templo ali em Israel, em sua época, porque o templo de Israel, onde estava ali em Jerusalém, era o centro do mundo, religioso, era onde tudo acontecia. Então para o judeu aquele lugar era sagrado, mas na verdade o que era sagrado era o Senhor, que estava dentro do templo, e eles não aceitaram Jesus. E eles ficavam deslumbrados com aquela religião, com aquele templo, com aquela pedra. Só para você perceber, no Muro das Lamentações ainda tem hoje uma pedra que pesa 168 toneladas, ela é inteira. E eles colocaram ela ali. Você imagina como era a estrutura daquele templo. Então o Senhor diz, olha, esse templo a qual vocês admiram e amam tanto, ele ficará deserto, porque não terá a presença da glória de Deus. Segunda palavra, ele diz, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais. Ele diz, olha, a partir de agora vocês não vão me ver. Essa é a segunda profecia. Primeira, essa casa ficará deserta. Segunda, não me verei mais. Mas aí você vai me dizer, pastor, mas Jesus, ele foi crucificado ali, ele foi julgado. E esses fariseus, esses saduceus que estavam ali, eles voltaram a ver Jesus. O que Jesus estava dizendo, que eles não veriam mais Jesus na sua glória. Entendeu, querido? Ele não veria Jesus como eles estavam vendo, cheio de glória. Por quê? Porque Jesus já não viria para o coração deles. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 11, versículo 25 em diante, diz que o Senhor endureceu o coração de Israel, para que eles não mais encontrassem o amor e a graça do Senhor. Entendeu? Ele endureceu para que desse a entrada aos gentios. Então ele está dizendo, vocês não me verão mais. Mateus 24, 23, versículo 39. Segunda coisa, vocês não me verem mais. Quando é que o Israel verá o Senhor outra vez? Somente depois do milênio, no começo do milênio, depois das 7 anos da grande tribulação, quando Cristo voltar nas nuvens, e voltando nas nuvens, quando ele voltar nas nuvens, naquele momento, eles verão o Senhor na sua glória. Entendeu, querido? E por último ele diz, olha, agora me não vereis mais, até que diga, bendito que vem em nome do Senhor. Então naquele dia eles dirão isso. Então, querido, o Senhor entregando essa profecia até o versículo 39, aí, Mateus 23, 37, 38, 39, deixou tanto os fariseus, os saduceus, mas também os discípulos, os apóstolos, atormentados, porque todos os apóstolos eram judeus, e eles, quando olhavam para o templo, eles diziam, como que isso aqui vai ficar deserto? Porque aquela época era o centro religioso do mundo, ok? Então, saindo lá no versículo 1 do capítulo 24, Jesus diz isso e vai saindo do templo, e a Bíblia diz assim, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Os discípulos chegam para Jesus e dizem, Senhor, como é que vai ser isso? O Senhor viu que estrutura é essa? Esse é o centro do mundo e tal. E Jesus no versículo 2 regaça com os discípulos com uma palavra. Ele diz assim, Jesus porém respondeu assim, não vedes tudo isso? Ele está dizendo, vocês estão vendo tudo isso, né? Então, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja destruída. E aí os discípulos, os próprios apóstolos da sua época, ficaram atormentados com o seu coração. Como que isso aqui será destruído? Um templo com uma estrutura tão grande. Versículo 3 de Mateus 24 diz, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os de seus discípulos em particular, dizendo, por quê? Porque quando Jesus declarou que não ficaria pedra sobre pedra, Jesus saiu para o Monte das Oliveiras, que fica de frente de Jerusalém, ali de frente do templo. Ele sobe para o monte e senta. E aí os discípulos, eu imagino a cabeça dos discípulos ali na porta do templo, dizendo, mas como será isso? Será que o que vai acontecer? Será que é o fim do mundo e tal? Será que é a volta dele? Será que Israel será destruída? Vai ter uma invasão? Eles ficaram perturbados. Eles sobem e aí eles perguntam para Jesus, eles fazem 3 perguntas para Jesus. E essas 3 perguntas que nós vamos responder. Essas 3 perguntas a qual os apóstolos dizem a Jesus, faz todo sentido, na verdade, é todo o resumo de todo o restante da palavra, estão incluídos nessas perguntas, porque essas perguntas definem todas as coisas, e você deveria prestar muita atenção, ficar de olho e entender o que eu estou dizendo para você, para que você possa descobrir aonde e como está a volta do Senhor Jesus. E eles dizem assim, diz-nos
quando serão essas coisas? Que coisas? A destruição do templo. E que sinal haverá da sua vinda? Porque o Senhor disse lá dentro que não nos veremos mais, não me vereis mais, até quando vocês digam, bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Então, qual sinal será da sua vinda? E por último, qual o sinal do fim do mundo? Então eles fizeram 3 perguntas, querido. A primeira, quando será todas essas coisas? Que esse templo será destruído? Senhor, segunda, qual o sinal que o Senhor estará voltando? E terceiro, qual o fim do mundo? Qual os sinais do fim do mundo? A partir desse momento o Senhor começa a responder a eles. Mas o Senhor não responde só aos 12 discípulos que estavam ao redor. O Senhor responde toda a geração vindoura até nós. E o Senhor, ele responde para 3 povos. Nessa profecia do capítulo 23, 24 e 25, o Senhor fala com 3 povos na terra. Porque na verdade, quando o Senhor olha para a terra, querido, ele não vê Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, não. Ele vê 3 povos. E quais são esses 3 povos, pastor Fábio? No versículo 4 ele diz assim, ó: Jesus respondendo dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane. Ele diz, presta atenção no que eu vou dizer. Quais são os 3 povos a qual o nosso Jesus deixou? O primeiro povo que o Senhor entrega a profecia é o povo são os judeus. Os judeus, eles recebem a profecia do capítulo 24 de Mateus, versículo 5 até o 31. Até o 31 o Senhor está falando aos judeus, está entregando aos judeus sinais, porque os judeus que não estavam com ele, os seus discípulos, não acreditavam que ele era o Messias. Então ele não deu sinais voltados para ele, mas deu sinais voltados para o tempo, temporadas, nações. Você deve ler aí do 5 ao 31, eu já tenho uma live, depois você busca essa live, né, e você vai estar entendendo. A igreja é o segundo povo. Então o primeiro povo é o judeu, o segundo povo é a igreja, e o terceiro são os gentios. Os gentios são todos os povos que não são descendentes de judeus. Então a igreja, ele entregou as profecias de Mateus 24, 32 até Mateus 25, 30. Estão sinais que o Senhor deu para a igreja, para mim, para você, para todo o povo. Quem é a igreja, pastor? A igreja são gentios e judeus que se converteram ao cristianismo, aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Esses são, na verdade, a igreja de Cristo. E os gentios são aqueles que são o julgamento das nações. Então, querido, o Senhor começa a narrar. Só para você entender, por exemplo, tem um texto, vamos encontrar aqui para mim mostrar para você. Quer ver? Olha só o texto. Versículo Mateus 24, versículo 16, capítulo 24, versículo 16, só para você ver que de Mateus capítulo 24, versículo 5 até o 30, se está falando para Israel, e não para a igreja nem para os gentios. Olha o versículo 16, diz assim, ó, então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Irmão, quando o anticristo assentar lá, né, no templo que será construído por esses dias, então haverá, depois de 3 anos e meio de falsa paz, haverá uma grande perseguição, e a perseguição será, aí ele diz assim, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Eu e você não moramos na Judéia, nós moramos aqui no Brasil, então essa profecia não é para nós, é para eles, para os judeus. Se você continuar lendo, ele vai dizer assim, ó, e quem estiver sobre o telhado, desça e tira as suas coisas. Ele vai dizer aqui, ó, e quando pois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, que lhes entenda. Então, o que estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver sobre o telhado, desça, não desça para tirar alguma coisa na sua casa. Quem estiver no campo, não volte a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que alimentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não seja no inverno. Então aqui nós não temos esse inverno. Então o Senhor está entregando para a profecia para os gentios, ok, querido? Então o que nós precisamos saber? Deus fala com esses 3 povos. Jesus fala através da boca de Jesus aqui no capítulo 24. Mas hoje nós vamos aprender algumas coisas
Não tenho tempo de explicar toda a cronologia, porque eu já expliquei em outra live. Depois você busca outra live, tá? Se você quiser, querido, estar marcando aí na sua cidade, né, fazer uma sala de estudo para a gente ir e poder passar para você toda essa cronologia de volta de Cristo, será um maior prazer. Só nos dar o convite, não cobramos nada, queremos ensinar a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, tá? Eu vou deixar aqui meu telefone para você entrar em contato, tá? É meu WhatsApp, tá? Ó, 069, que é Rondônia, 984 14 48 20. Entre em contato conosco, teremos o maior prazer de estar aí, né, marcando uma agenda para poder estar aí com vocês. Então, querido, o Senhor ele vai relatando, e a partir do 32, que é o que nós falamos, o Senhor ele fala com a igreja. Então ele diz assim, ó, ele começa a dizer sobre a figueira. A figueira diz, ó, aprendei pois a parábola da figueira. Quando já os teus ramos estão verdes e termos e brotam as folhas, sabei que está próxima o verão. Essa figueira é Israel, né? E ela já voltou a florescer. Para mim entender essa figueira, para mim entender o que está acontecendo, para mim entender qual é o propósito dessa figueira, por que o Senhor disse isso, nós precisamos ler uma profecia que está lá em Lucas capítulo 21. Vai comigo lá, querido, abre a sua Bíblia, em Lucas capítulo 21, versículo 24, vamos lá. Ele diz assim, ó, Jesus também dizendo, ele diz, e cairão a fio de espada, para todas as nações serão lançadas cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completam. Quando foi que se completou o tempo dos gentios? Eu também já expliquei aqui, depois você busca uma live aí nossa, que fala sobre o tempo dos gentios, né, que se completaram. Quando foi que Israel deixou de ser nação, deixou de ser reino? Foi em 607 a.C., na época de Nabucodonosor, ali em 600 a.C., o Senhor entregou uma profecia a Nabucodonosor, através de Daniel, né, revelou um sonho que Nabucodonosor tinha tido. Esse sonho dizia que Nabucodonosor iria pastar por 7 tempos, 7 anos. Ele seria como animal, ele comeria capim, ele teria unhas fendidas, ele teria pelo. Por quê? Porque Nabucodonosor engrandeceu o seu coração. Nabucodonosor, Deus permitiu o grande reinado dele, e ele se achou como Deus. E Deus então humilhou ele nesses 7 anos e fez ele reconhecer a grandiosidade de Deus, que Deus é aquele que dá reino e tira reino do povo da terra. Então naquele tempo Nabucodonosor ficou 7 anos comendo capim. Se eu pegar 7 anos vezes 365 anos, vai dar 2.555 dias, ok? Que foi o tempo que Nabucodonosor ficou sendo castigado, né, por nosso próprio Deus. Mas se eu pegar o ano 607, que é o ano de Nabucodonosor, até o ano a qual Israel deixou de ser um povo perdido, um povo esparramado por toda a terra, mas se tornou novamente nação, que foi em 1948, e eu somar 607 mais 1948 vai dar 2.555 anos, que bate os 7 anos de Nabucodonosor, um cumprimento da profecia. E a Bíblia diz assim, no texto aqui de 24, até o cumprimento, ou até que chegue o cumprimento dos gentios, até que se termine o tempo dos gentios. Então em 1948 se terminou o tempo do gentio, querido. Ali se terminou o tempo dos gentios e começou o princípio do fim. Ali se começou o fim de todas as coisas. Se está se cumprindo para a igreja, para Israel e para os gentios. O fim e o retorno, o cumprimento de todas as coisas. Quando nós olhamos então para a figueira, nós temos que ler o versículo 32, o versículo 33 e o 34, que diz, aprendei pois a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam termos e brotam. Lá, Mateus 24, versículo 32, 33, igualmente quando virdes todas estas coisas, sabei que está à porta, que está próximo à porta, por isso que é o princípio dos fins. 34, em verdade vos digo que não passará esta geração. Que geração, pastor? A geração de 1948. Não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, pastor, o que isso está dizendo? Se nós olharmos o contexto da figueira, é um dos sinais, é o primeiro sinal que o Senhor dá com a parábola. E ele diz assim, que quando Israel floresceu em 1948. Quando ele florescer, a partir daquele momento se começa o princípio do fim. Foi em 1948. Se nós formos em Salmo capítulo 90,
Vamos lá comigo, querido, Salmo capítulo 90. Vá anotando esses textos, querido. Se você puder ir colocando para mim aí, tá? Nós estamos lendo aí Salmo capítulo 90, versículo 10. O Senhor vai falar quanto tempo dura uma geração, porque lá em Mateus capítulo 24, versículo 34, ele diz que não passará essa geração até que venha o fim. Então lá no versículo 10 ele diz assim, ó, Salmo 90, 10, ele diz assim, ó: e os dias da nossa vida, os dias da nossa vida chegam a 60 anos, se alguns pela sua robidez chegam a 80 anos. Então uma geração, ela dura 80 anos. Essa é o tempo que Deus determinou sobre uma geração. Então se eu pegar, irmão, 1948 menos 2020, são 72 anos, segundo o nosso calendário gregoriano, o calendário que nós temos 365 dias. Então se uma geração é 80 anos, pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque uma geração de 80 anos, só falta 8 anos para a volta de Jesus, segundo as escrituras, ok, querido? O pastor aqui não está dizendo Jesus volta esse ano, volta a tal data, não estou dando data, eu estou trazendo para você um princípio de revelação de Apocalipse, a qual é um sinal para a igreja, e se nós estivermos atentos a esse sinal, nós estaremos preparados, e isso é uma graça, isso é a bondade, o amor de Deus para conosco, porque o amor dele está revelando para nós o que o Senhor está fazendo, ok? Então mas se nós pegarmos e calcularmos segundo o calendário hebraico, judaico, o calendário judaico não é de 365 dias, é de 360 dias, então dá 73 anos. Então para 80 anos faltam 7 anos, ok, querido? Então falta somente 7 anos para a volta de Jesus, pastor? Sim, para a volta de Jesus, sim, mas antes da volta de Jesus tem um acontecimento, e esse acontecimento é que os pastores, apóstolos e a igreja deve estar atento. Qual é esse acontecimento, pastor? O rapto dos vencedores. Esse acontecimento é o que importa antes desses 7 anos. Então se cumpre esse ano. De que dia, pastor, foi que Israel deixou de ser escrava? Que a figueira floresceu? 1948, dia 15 de maio de 1948. Então dia 15 de maio de 2020 se cumpre 73 anos que Israel deixou de ser uma nação, deixou de ser escravo, cativo, humilhada e se tornou uma grande nação. Só para você entender, querido, Israel se tornou nação com o voto do nosso representante da ONU brasileiro Aranha. Ele deu o voto, o Brasil ajudou, e nesse dia, em 15 de maio de 1948, ele se tornou nação. Em 16 de maio de 1948 já entrou em guerras contra os árabes ali ao redor, e ele venceu. Só para você ver, em 1967 teve a guerra contra Israel dos 6 dias. 6 nações se levantou contra Israel, e uma nação por dia Israel destruiu, um povo que na sua época tinha 2 aviões. Um estava no alto guerreando contra os inimigos, e o outro estava na terra abastecendo. Só para você ver por que Israel nunca mais será tomada, nunca mais será destruída, nunca mais ninguém ali, os sírios, o Egito, ali o Iraque, a Palestina, a faixa de Gaza, não vai conseguir tirar Israel do seu poder. Por quê? Por causa de uma profecia que está lá em Isaías. Quer ir lá comigo, querido? Vamos lá, eu vou te mostrar essa profecia, ok? Isaías 66, vamos comigo. 66, versículo 8, diz assim, ó: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Por-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Israel não era nação hoje, e no outro dia se tornou nação. Alexandra, tudo bem? Seja bem-vinda a essa live. Ouça essa live e ministre na sua casa, ou nos convida para estar aí ministrando, ok? Presta atenção nessa live, ela é poderosa. E se você entender isso, pastor, por que o senhor está dizendo que Israel nunca mais será tomada? E os fins, pode ser esse ano, o ano que vem, há um acontecimento de Deus para acontecer poderoso. Quanto tempo falta para a volta de Jesus? Segundo Mateus capítulo 24, versículo 32 até o 35, 7 anos. A volta de Jesus. Mas antes da volta de Jesus, há o rapto dos vencedores, a qual 90% dos cristãos não sabem disso e precisam aprender, querido. Precisam analisar as escrituras e entender. Então presta, vamos em Amós, vai comigo em Amós, capítulo 9, vamos em Amós, capítulo 9,
Amós está antes de Obadias. Diz assim, ó, versículo 14 e 15, 9, 14 e 15, diz assim: e trarei do cativeiro o meu povo Israel, olha a profecia, e eles reedificarão a cidade assolada, Jerusalém, e nelas habitarão, e plantarão vinha, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão os frutos, e plantá-lo-eis na sua terra, e não serão mais arrancadas. Plantá-lo-eis na sua terra, e não serão mais arrancadas da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Então aqui, querido, não tem como mais. Já começou o tempos dos fins, em 1948, e esse ano, e o ano que vem, possa, segundo as escrituras bíblicas, um acontecimento poderoso. Volta para Mateus 24, vamos lá. Vamos comigo, querido, vamos aprendendo aí. Se você está aprendendo, dá um ok aí, curte aí, para que outras pessoas possam ser convidadas a participar dessa live. Quanto mais você curte, quanto mais você comparte, mais pessoas podem ouvir essa revelação dessa palavra, ok? Então olha só, pastor, mas o que o senhor está dizendo? Quer dizer que falta 7 anos para a volta de Jesus? Sim, é segundo o calendário judaico. Segundo o calendário gregoriano nosso, que é 365 dias, falta somente 8 anos. Então pode ser que o ano que vem tem um acontecimento, não é a volta de Jesus, é um acontecimento muito poderoso chamado Rapto dos Vencedores, ok, querido? E esse é o momento clave que você precisa aprender, porque se você não aprender, a Bíblia diz que será como um relâmpago, vai sair do ocidente, vai se pôr no oriente, vai ser algo poderoso, ninguém verá, ninguém vai conseguir saber como será isso. Por quê? Porque é como um relâmpago. Você está aí, querido? E isso as pessoas não estão ministrando na igreja mais, e nós queremos compartilhar isso aqui no nosso live. Vamos lá. Pastor, que acontecimento é esse? Como o senhor prova que antes da vinda de Jesus, 7 anos, antes que Jesus venha nas nuvens para reinar aqui na terra, haverá um acontecimento poderoso, chamado de Rapto dos Vencedores, aquele que vence as suas dores, ok? Aonde o senhor prova isso? Vamos lá, querido. Mateus 24, 36. Jonathan, vai colocando os textos aí para mim. Escreve aí nos comentários, Mateus 24, versículo 33. Copia lá e cola o texto para mim, ok? Vamos lá, querido. Diz assim, Mateus capítulo 24, versículo 36, diz assim, ó: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem unicamente o meu Pai. Você vê que ele não inclui o Filho, porque Jesus e o Pai é um. Então Jesus como um homem não sabia, mas Jesus como Deus sabia, né? Na sua essência, na sua eternidade, ele sabia a volta dele mesmo. 37. Como que vai ser? Você entendeu que o Senhor entregou 2 profecias. Essa casa, o templo de Israel, ali o templo de Salomão, será destruída, ficará deserta. Segundo, não me verei mais, até que diga, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Essas foram as 2 profecias do Senhor para o povo. Os discípulos tentam conduzir ele, tentam persuadir Jesus essa profecia, a entender essa profecia. E ele diz, olha, vê tudo isso, isso será destruído, não ficará pedra sobre pedra. Perfeito. Aí os discípulos vão e fazem 3 perguntas para Jesus, só estou recapitulando. Primeira pergunta, Senhor, quando acontecerão todas essas coisas? A primeira pergunta que eles fizeram, quando acontecerão todas essas coisas, se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Um imperador romano chamado Imperador Tito, com todo o exército romano, invadiu Jerusalém mais uma vez. Ele destruiu, tacou fogo em Jerusalém, queimou Jerusalém, destruiu todo o templo e esparramou todos os judeus para todas as nações. Então se cumpriu a primeira pergunta dos discípulos: quando acontecerá essas coisas? Já se aconteceu. Segunda coisa, eles perguntaram, Senhor, quais haverá os sinais da sua vinda? Porque ele disse, que não me verei mais até que eu venha. Quais serão os sinais? Os sinais é o que eu estou falando agora para você. Ele diz, o sinal é quando a figueira florescer e der os seus ramos, aí está perto o verão. Assim será também a volta, assim será também, eu estarei às portas. Não é que ele já está voltando, está às portas, porque ele ainda vai demorar, depois que se cumpra 7 anos. Se cumpra o que, pastor? Ele diz, não passará essa geração até que se cumpra todas essas coisas. Que geração? A geração de 1948, que são, segundo o Salmo 90:10, 80 anos. Uma geração, ela em média 80 anos. Então 80 anos, tirando 1948 menos 2020, vai dar 72 anos, segundo o calendário gregoriano. Segundo o calendário judaico, 73 anos. Então, pastor,
entendi quando será mais ou menos a volta, ou um acontecimento antes da volta de Jesus. Mas como será? Vou te mostrar, querido. Versículo 37, diz assim, ó: e como foi nos dias de Noé, assim será, ó, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora, ele não está falando, ele está falando como será a vinda. Então nós temos 73 anos, por esses 7 anos, haverá uma vinda de Jesus. Você precisa entender que antes dos 7 anos há um acontecimento. Presta atenção. 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, há um acontecimento anterior ao dilúvio de Noé, e como foi nos dias de Noé, também será nos nossos dias. Entendeu aí, Bruno? Graziele, entendeu, Graziele? Cássia, ele diz: comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Até o dia que Noé entra na arca. Eles comiam, bebiam e davam-se em casamento. Pastor, tem alguma coisa, é pecado isso? Não, querido, pelo contrário, você deve casar, você deve dar-se em casamento, você deve comer e beber. Porém, ele está aqui dando a entender aos seus discípulos que eram pessoas que estavam vivendo a sua vida tranquilas, sem esperar o que estava acontecendo. Versículo 39. E não perceberam até que veio o dilúvio, e os levaram a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha só, vai acontecer algo antes do dilúvio, né? Você sabendo que Deus não vai mais destruir a terra com o dilúvio. Mas tem um acontecimento antes do dilúvio que nós vamos ver lá em Noé. Vai em Gênesis capítulo 7, querido, comigo. Vai lá, Bruno. Gênesis capítulo 7. Entra lá, vamos lá. Para você ver que acontecimento tem antes da volta de Jesus. Há um acontecimento chamado rápido dos vencedores. Os vencedores são aqueles escolhidos entre os salvos. Nem todo cristão vai subir no rapto dos vencedores, somente aqueles pelo qual o Senhor escolheu, somente aqueles que têm obras, entendeu? A salvação é de graça. Efésios 2, 8, 9 e 10 diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso, a fé não vem de nós, ela é um dom de Deus. Romanos 12, 29 diz que o dom é irrevogável. O Senhor nos deu o dom da salvação, e ele diz, para que não venha de vós, né, para que ninguém se glorie das suas próprias obras. E, né, a salvação ela é gratuita, foi o Senhor que me deu. Ele diz, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, porque nós nunca escolhemos a Deus, foi Ele que impactou nosso coração. Então a salvação ela é de graça. Cássia, já eu te respondo a sua pergunta, tá? Vou deixar ela separada aqui e já eu te respondo. Deixa eu concluir aqui o raciocínio, já eu volto para esse tema. Se você depois quiser me chamar nesse telefone, ó, 69984 14 4820 no meu WhatsApp, tá? Eu teria o maior prazer de orar com você e te dar, tá, esse entendimento, ok? Do que possa estar acontecendo aí com você, ok? Vou deixar aí para você individualmente, ok? Tá? Vamos lá. Continuando. Então, olha aqui. Gênesis capítulo 7, versículo 4. Eu preciso explicar para você, querido. Preste atenção. Existe um acontecimento 7 anos antes da volta de Jesus nas nuvens para reinar com Cristo. Quando ele voltar nas nuvens para reinar, nesse tempo, 7 anos antes, houve um rapto. Não é um arrebatamento, é o rapto dos vencedores, aqueles a qual buscaram ter obras, e esses vão reinar com Cristo 1000 anos, e vão ficar esses 7 anos na boda do Cordeiro. Não, pastor, os salvos, todos os cristãos vão subir nesse dia? Não. A Bíblia diz, muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos para esse dia. Os salvos que não têm obras, eles ficarão. Somente os vencedores que vão subir, ok? Então você precisa entender o que? Presta atenção, existe esse acontecimento, e nesse acontecimento ninguém está pregando para a igreja, poucas igrejas estão recebendo esse ensinamento, essa palavra. Então aqui na palavra, aqui em Gênesis capítulo 7, versículo 4 diz assim, porque passando ainda 7 dias é sombra, é sinal, lá para nós faltam 7 anos para se cumprir a geração de 1948. Não passará essa geração até que se cumpra essa palavra. Então tem que se cumprir essa geração. E aqui está, ele diz assim, ó, passando ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites,
e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Repito, porque passando 7 dias, farei chover sobre a terra. Então olha só, o que é interessante. O que aconteceu, querido, foi o seguinte, é que houve algo poderoso. Noé havia preparado uma arca para um dilúvio que nunca havia chovido sobre a face da terra. Noé tinha preparado, a Bíblia diz, Paulo dizendo que ele era pregador, pregoeiro, e ele dizia, olha, vai vir um dilúvio, nós precisamos fazer a arca, e ninguém o ajudou. Eles casaram, davam esse casamento, viviam as suas vidas naturalmente, e não se preocuparam com a palavra, não se preocuparam com a voz que estava, com os sinais a qual Noé estava declarando. E aí a Bíblia diz que ele, passando 7 dias, choveu 40 dias. Se você for no versículo 10, ele vai dizer assim, ó, e aconteceu que passando 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. O que aconteceu? Que Noé entrou na arca, Deus veio e fechou a arca por fora, trancando Noé dentro, junto com os animais e sua família, 8 pessoas. Noé e essas outras pessoas representam os vencedores. A arca representa a igreja de Cristo, mas não a igreja completa, mas sim aqueles eleitos. Não só aqueles que ouviram a palavra, foram salvos, mas que também buscaram cumprir o propósito de Deus. E naquele tempo se tardou 7 dias, e ninguém percebeu que Noé já estava dentro da arca, que Noé já estava esperando o dilúvio, e eles continuaram casando, dando-se casamento, comendo e bebendo. O que isso quer dizer? Quer dizer que haverá um tempo, onde 7 anos antes da volta de Jesus para reinar na terra, haverá o rapto dos vencedores. Nesse rapto ninguém vai perceber, porque o texto diz assim, será como um relâmpago que sai do oriente e se põe no ocidente. Ok, querido? E ninguém verá isso. Por isso que é importantíssimo, querido, que você entenda o que eu estou dizendo. Por isso que ele diz que a minha volta será igual ao tempo de Noé. Ele entrou na arca, 7 dias se passaram, para aí vir o fim, ou o dilúvio. Então assim será também na volta de Jesus. Como os vencedores serão raptados da terra, irão para a bodas do Cordeiro na Nova Jerusalém, e nesse tempo de 7 anos ninguém vai perceber que um povo subiu no rapto. São os vencedores, que estão lá nas cartas de Apocalipse, as 7 cartas, que outro dia nós vamos fazer aí uma live sobre elas. Volta lá para Mateus, querido, volta lá para Mateus 24, ok? Então você aprendeu aí, ó, mas aquele dia e hora ninguém sabe, Mateus 24, 36, mas aquele dia ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, passando assim, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, olha só, o Senhor está falando aqui de um acontecimento, não da volta dele, é anterior, portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando 2 no campo, será levado um, deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levado um e deixado o outro. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai da família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Então nós entendemos. Há um fato que é importantíssimo, querido. Aprende comigo, por favor. Jânio, aprende comigo. Antes da volta de Jesus para reinar na terra, no milênio, haverá antes, 7 anos antes dessa volta, como foi nos dias de Noé, um acontecimento. Esse acontecimento nós chamamos de rapto dos vencedores. É o rapto dos vencedores, a qual 98% da igreja não sabe desse acontecimento. Ok, querido? Agora presta atenção, querido, presta atenção. Eu já entendi as 3 perguntas dos apóstolos. Eu entendi que Jesus está respondendo com sinais. Me deu o primeiro sinal, que é o sinal da figueira, que não passaria a geração de 80 anos. Eu já entendi também que o Senhor aqui, como será esse acontecimento antes da volta de Cristo, 7 anos antes. Porque a nossa preocupação não é só com a volta de Jesus. A nossa preocupação é com o rapto dos vencedores, que é 7 anos antes. Agora eu vou mostrar para você quem são esses vencedores, ok? Quem são e o que eles devem estar fazendo no nosso tempo agora, porque segundo as escrituras aqui da figueira, aqui,
segundo as Escrituras, segundo o calendário gregoriano, ainda falta 8 anos. Então, para o rápido dos vencedores, que são 7, falta 1 ano. E alguns grandes teólogos, alguns grandes homens estudiosos da palavra, dizem que será dia 15 de maio, entre dia 15 de maio e de abril, que será na Páscoa. Mas isso é algo, especulações de profecias, ok, querido? Não posso te dar 100%, então seria o ano que vem. Se for segundo o calendário judaico, é esse ano. Pode acontecer esse ano, rápido dos vencedores. Então presta atenção, quem são esses vencedores, ok? E o que eles devem estar fazendo nesse tempo? Versículo 44 de Mateus 24, vamos lá. O Leandro aí, meu irmão, voltou, está aí com a gente aprendendo também. Amém, querido? Deus te abençoe, você, sua esposa, sua lindinha, a sua filhinha, ok? Vamos lá, versículo 44. Quem são os vencedores e o que eles devem estar fazendo nesse tempo para não ficar aqui para a grande tribulação, para os 3 anos e meio de falsa paz do anticristo e 3 anos e meio da grande perseguição, da grande matança, da grande destruição, e o milênio, que será um milênio não de paz para aqueles que foram arrebatados antes dos 7 anos, mas aqueles salvos, mesmo os cristãos que ficaram aqui no milênio, esses serão disciplinados, terão uma disciplina, ok? Olha lá, versículo 44, diz assim, ó: por isso, estai vós preparado também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que ninguém pensais, ok? 45, quem é, pois, o servo fiel e prudente? Esse servo fiel e prudente é o vencedor. Ele diz: a quem o seu Senhor constituiu sobre o seu servo, para dar-lhe sustento ao seu tempo. Então ele está dizendo, o vencedor, aquele que eu vou raptar, Jesus não vai vir, nós iremos subir para a boda dos cordeiros, será aquele que eu constituí sobre outros servos, e está dando o seu alimento e o seu sustento. Alimento aqui não é comida, mas é a comida que nós chamamos para a nossa alma, é a comida da palavra, ok, querido? E quem é esse povo? Quem é esse servo? Seria, por exemplo, eu sou um servo fiel e prudente. Fiel porque eu ouvi a voz do Senhor e Ele me disse, olha, fazei isso, e eu estou fazendo. Prudente porque eu nunca parei de fazer aquilo que o Senhor pediu para mim fazer, que é dar o sustento aos servos, aqueles que precisam se alimentar da palavra. Só que eu também, além de ser servo fiel e prudente, também sou um servo que sou alimentado por outro servo fiel e prudente. Você, por exemplo, que está me ouvindo, você tem a sua família, você tem os funcionários da sua empresa, você tem um pequeno grupo, você é um pastor de uma igreja, você é um diácono, um líder, você também tem pessoas a qual você precisa alimentar com a palavra, ok, querido? Então ele está dizendo desse servo, versículo 46 de Mateus 24, ele diz assim: bem-aventurado aquele servo, quem? O vencedor, que o seu Senhor, quando vier, 7 anos depois da grande tribulação, vier, 7 anos antes da grande, os 7 anos antes, que nós chamamos de pré-tribulacionismo, nós somos arrebatados, haverá um rápido dos vencedores. Ele diz, em verdade vos digo que para sobre todos, vou ler o 46, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier a achar fazendo assim o que? Cuidando de outras pessoas. Eu preciso, da mesma forma que alguém está cuidando de mim, eu preciso cuidar de outra pessoa. 48, mas aquele, 47, em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens no reino. 48, mas se aquele mau servo disser ao seu Senhor, ao seu coração, o meu Senhor tarde virá, ele está dizendo, o Senhor não volta mais, como diz lá em Pedro, né? Lá em Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz, vou até anotar, anota aí, querido, anota esse texto aí, 2 Pedro 3,8. Anotou aí na sua Bíblia? Tarde virá, e acontecer que, espancando os seus conservos, e comendo e bebendo com os seus ébrios, virá o Senhor daquele servo, num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separou-lo-á, vai colocar ele à parte, e destinará as suas partes com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Esse lugar aqui é as trevas exteriores, que será no tempo do milênio, onde haverá o castigo, ok, querido? Quem é o hipócrita aqui? É o servo infiel e imprudente, é aquele que é servo e diz, eu sou servo, mas não serviu ninguém, então esse será disciplinado no milênio. Então o acontecimento, quem vai subir
7 anos antes da volta de Jesus no rapto dos vencedores. O servo fiel e prudente, aquele que está cuidando, aquele que está doando a sua vida, cuidando de outras pessoas. Amém, querido? Você está aí? Quem estiver aí, coloca um oi aí, querido. Comparte aí, coloca um oi. Amém, querido? Você entendeu até aí? Esse é o vencedor. O café até esfriou aqui, querido. Amém? Você está me ouvindo aí, querido? Coloca um oi aí. Temos 2 pessoas online. Café gostoso, hein? Vamos continuar? Entendeu aí, querido? Nós precisamos entender isso, querido, porque assim, como eu gostaria de ir na sua cidade, poder, passo a passo, explicar para você o que é o Evangelho da Graça, o que é o Evangelho do Reino, querido, explicar a você o que é o rapto dos vencedores, o que é o reino milenar de Cristo, onde Cristo vai estar reinando com os vencedores. A Nova Jerusalém vai parar sobre a antiga Jerusalém, ok, querido? E nós estaremos com Cristo aqui na Nova Jerusalém, sobre a antiga. Por 1000 anos, Cristo estará reinando ali, todas as nações virão a Israel, né? Naquela época das trevas, que ele diz, será lançado nas trevas exteriores. O que é o tempo das trevas? Eu queria poder te explicar esse tempo das trevas. Serão tempos onde não haverá celular, televisão, energia, não haverá tecnologia, carro, não haverá nada dessas coisas. Voltaremos à época da pré-história, assim, onde teremos que andar de cavalo, de barcos à vela. E não haverá, o único lugar que haverá luz será em Jerusalém, porque a Nova Jerusalém vai iluminar a antiga Jerusalém. O judeu será o povo, aonde nós teremos que ir lá dizimar, ofertar. Uma vez por ano vamos subir na festa dos tabernáculos para festejar lá. Aquele que não for será disciplinado cada vez mais, querido. É um tempo de muita dificuldade. Isso é o tempo do milênio. Antes do tempo do milênio tem os 7 anos do anticristo. Esses 7 anos é 3 anos e meio de falsa paz, e 3 anos e meio de grande tribulação sobre a terra, aonde o anticristo vai estar perseguindo a igreja, aqueles que não subiram no rapto dos vencedores, e Deus estará lançando sobre a terra as suas 7 taças da ira, ok? Também tenho vontade de explicar isso. Antes disso, antes desses 7 anos, que possa ser esse ano ou o ano que vem, cremos que é esse ano, haverá o rapto dos vencedores, aonde eles serão arrebatados para a grande Jerusalém, e onde ficarão 7 anos ali ceando com Cristo. E é desse tempo que estamos falando, ok, querido? É desse tempo. Nós falamos aqui quem é esses vencedores. São aqueles pelo qual são servos que estão sobre outros servos, desgastando a sua vida aqui, perdendo a sua vida aqui para ganhá-la lá, doando o seu tempo, doando a sua vida para cuidar de pessoas, no sentido, ensinando a palavra, jejuando por elas, chorando por elas, cuidando de pessoas. A Bíblia é clara: aquele que dá um copo a um desses pequeninos, dá a mim, dá a Cristo. Aquele que não dá, não dá a Cristo, e ele será disciplinado no tempo do milênio, ok, querido? Então, é desse tempo que nós estamos falando, não do milênio, mas estamos falando desse ato poderoso, antes dos 7 anos da volta de Jesus, que nós chamamos de rapto dos vencedores. Vou te dar uma segunda parábola, ok? Uma segunda parábola que é o que eu ministrei domingo agora, tá, no culto, e a partir de agora, é a mesma palavra que eu ministrei nesse domingo, aqui na Igreja do Amor, em Colorado Oeste, nossa primeira Igreja do Amor aqui em Colorado Oeste. Logo teremos em outras cidades, se assim Deus permitir, e Jesus não voltar e nos arrebatar, nós nos subimos um rápido quanto mais rápido, porque eu tenho certeza que eu vou subir em nome de Jesus. Parábola de José Virgem, lá Mateus 25, ainda continua falando com a igreja até o versículo 31, até no 31, Jesus está falando sinais para a igreja, não é para os gentios e não é para os judeus, é para a igreja, ok, querido? Se você estiver online aí, vai compartilhando aí, ok, querido? Vamos compartilhando junto aí, tá ok? Você está conosco aí, estou aqui, pastor, estamos juntos. Vamos lá,
Para mim poder explicar, talvez, essa parábola das 10 virgens, eu vou trazer um entendimento diferente para você. Você já deve ter ouvido ela de alguma maneira, mas eu quero te dar ela de um entendimento diferente para você, ok, querido? Então, assim, veja com os olhos espirituais, nós vamos ler alguns textos, e nesses textos vai abrir o seu entendimento para isso. Pastor, antes de eu ler as parábolas 10 vídeos, eu quero te dar um outro texto, querido, poderosíssimo. Pastor, quem são as pessoas que estão aí, né, casando, dando esse casamento? Quem são? O que pode me tirar de ser um servo prudente e fiel? Me tirar de ser um vencedor, aquele que vai subir no rapto 7 anos antes da volta de Jesus nas nuvens com os seus vencedores e os seus anjos, aonde ele vai reinar sobre a terra 1000 anos. Ele vai prender ali o anticristo e o falso profeta, vai lançar no lago de enxofre, vai prender Satanás por 1000 anos no abismo, e por 1000 anos ele vai reinar com os vencedores na terra, e os que são salvos, aceitaram Jesus, mas não quiseram seguir a Jesus, negar a si mesmo e tomar a sua cruz, eles serão disciplinados nas trevas exteriores, junto com os iníquos, ok, querido? Então quem são? Abra sua Bíblia lá em Lucas 14. Lucas 14, eu vou dar 3 coisas que pode te tirar ou te roubar nesse tempo de ser um dos raptos que vai subir no arrebatamento com Cristo. Olha lá, Lucas capítulo 14, versículo 15. Versículo 15, Cássia Monteiro. Parabéns, Cássia, por estar comigo aí, viu? Deus te abençoe, filho. Muitão, 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 ok? Deus te abençoe. Minha esposa, Dayana, também está aí, ouvindo com a gente, participando. Faz um comentário aí, pastora. Ok. Tá aí comigo aí, galera? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos aqui agora. Eu vou mostrar para você como que Satanás às vezes usa coisas que está pertinho de nós para roubar o nosso tempo, roubar a oportunidade de estarmos naquele dia com os vencedores, ok? Sermos um dos vencedores, tá? Vou só um pouquinho que estou passando aqui um comentário rapidamente. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14, versículo 15, que eu abre e deixa aberto aí, ok? Abre e deixa aberto aí. Lucas 14, versículo 15, ok? Vamos lá, vamos lá. Diz assim, ó: e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que come pão no reino de Deus. Quem vai comer pão no reino de Deus? Esse tempo de comer pão no reino de Deus é os 7 anos da grande tribulação aqui na terra, a qual os vencedores estarão lá na Nova Jerusalém, no céu. Nesse tempo nós estaremos comendo pão no reino de Deus, ok? Diz, porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos. E à hora da ceia mandou os seus servos dizer aos convidados: vinde que já tudo está preparado. Ele diz: todos a um começaram a escusar, dizendo-lhe o primeiro: compre um campo, importa ir ver-lo, rogo-te que me haja por escusado. O que é comprar um campo? Uma fazenda. Esses são adquirir bens. Para esse homem, os bens estavam roubando o tempo dele, a ponto dele não poder estar apto ou preparado, ou não quis se preparar, porque se eu vou numa boda, numa grande ceia, eu vou me preparar para essa ceia. Então ele não quis se preparar para ir para essa ceia, que é a boda do cordeiro, mas ele quis ir ver os campos deles. Então os campos, as fazendas, ou a riqueza, os bens materiais, ele estava tão preocupado que ele roubou o tempo dele de ir estar com o mestre. Os bens, então eu vou colocar aqui, a primeira coisa que pode roubar você de ser um vencedor é os bens. 2, 19. E outro diz: comprei 5 juntas de bois e vou experimentar, a rogo de que me acha pesquisar. Comprei 5 juntas de boi.
Então aqui diz trabalho. Muitas pessoas estão vivendo para os seus trabalhos, para a sua vida secular, e esquecendo que o Senhor disse: olha, eu quero que você seja um servo fiel e prudente. Fiel porque eu disse: cuida dos meus pequenininhos. E prudente, não deixe, independente da sua vida, da sua correria, da sua canseira, de tudo que você tenha, rico, pobre, negro, branco, morando aqui em outro país, cuide dos meus pequenininhos, dê o sustento para eles no seu tempo. Sustento não é comida, mas é o sustento da palavra de Deus, para que ele nunca venha desfalecer na fé. 20, ele diz, e outro diz, então a primeira coisa que pode te roubar de ser um vencedor é o bens, segundo o seu trabalho, e terceiro, e outro diz, casei-me, 20, com minha esposa, e portanto não posso ir. Família, então bens, trabalho e família, são as três coisas que Jesus deixou escrito aqui em Lucas capítulo 14, versículo 15, que pode nos roubar de sermos um vencedor, de estarmos preparados para aquele dia. Amém, querido? Você está aí comigo? Ok? Comenta aí, comenta alguma coisa aí para mim saber que você está aí. Ok? Você está entendendo, querido? Aí ele diz lá no 21, e voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu servo. Então o pai da família, indignado, que os seus servos quem são esses servos? Quem são esses servos que deram escusas para Jesus para não ir na boda? É Israel, o povo judeu. Eles não quiseram receber Jesus. Por quê? Porque era favorável para eles a lei, né? Aquele tempo eles eram, né? Eles não quiseram a Cristo, então eles foram rejeitados. Aí o pai da família, que é Deus, disse assim, ó, voltando aquele servo, que servo? Cristo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai da família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa e pelas ruas e bairros da cidade, trazei os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o seu servo ao Senhor: feito estas coisas como mandaste, ainda há lugar. Disse o Senhor ao seu servo: sai pelo caminho valado, força-os entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, nesse tempo, aqueles que não estão preparados não provará a ceia do Senhor, que são 7 anos da boda do Cordeiro. Ok? Então, 3 coisas podem te tirar de ser um vencedor: bens, família e trabalho. Ok, querido? Volta lá para Mateus 24, 25 nós estamos. Agora eu vou entrar aqui. Você aprendeu quando será o rapto dos vencedores, 7 anos antes, e eu tenho uma data, ou aproximada, tá? O Gilberto aí conosco, o senhor Adelino Castamã conosco aí, escutando a palavra, né? A Cássia, o Jonathan, né? A pastora Dayana também. Então olha só, você já aprendeu que será, né? 7 anos antes, haverá o rapto dos vencedores, antes da grande tribulação. Quem são esses que vão subir 7 anos antes da grande tribulação? São os vencedores. Quem são os vencedores? O servo fiel e prudente, que está cuidando de outros servos, né? E que está dando o seu sustento no seu tempo. Aí ele diz: mas o que eu devo fazer? Qual é o meu trabalho para cuidar desses servos que precisam ser cuidados, para que eu possa entrar no rapto dos vencedores? O que devo fazer? Vamos lá. Mateus capítulo 25, versículo 1. Vamos lá, querido, abre a sua Bíblia aí e vamos lá, ok? Vamos junto aí. Mateus capítulo 25, versículo 1. Vai falar da parábola das 10 virgens. Vou te dar um entendimento dessa parábola que é totalmente diferente de todas que você já ouviu, ok, Franciele? Tudo bem, Claudinei? Vai ser diferente, presta atenção. Então o reino dos céus, eu preciso explicar para você o que é o reino dos céus e o reino de Deus. Pastor, é a mesma coisa? Não. O reino dos céus não é o reino de Deus, mas o reino de Deus é o reino dos céus. Como assim, pastor? Eu vivo em Rondônia. Brasil não é Rondônia, mas Rondônia está dentro de Brasil. Então o reino de Deus é de eternidade a eternidade, ok? Mas o reino dos céus é um período dentro do reino eterno de Deus. Que período é esse? É o tempo da igreja e o tempo do milênio, aonde o reino dos céus, quem é o reino dos céus? Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu. Então é Cristo que saiu do reino de Deus
dos céus e desceu para reinar na terra por um período chamado período milenar. Então ele diz assim, ó, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. O que é o reino dos céus? Por quê? Porque o reino de Deus é ele reinando no céu, na terra e no inferno, na sua plenitude, na sua totalidade. Hoje Deus não reina plenamente, porque ele reina no meu coração, mas em muitos lugares Deus não é rei. Mas Satanás, os seus demônios, o próprio homem, o dinheiro, e aí vai. Então agora o reino dos céus está agora trabalhando para reinar na terra em nossos corações. Então ele diz que há um período onde nós entraremos no reino dos céus. E esse reino dos céus deixará de ser real no meu coração para ser manifesto em toda a terra. Ok? Por isso que ele diz, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do seu esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Eu preciso falar para você quem são essas virgens, porque normalmente, ou nós ministramos à igreja que as virgens aqui, elas eram virgens, elas tinham lâmpadas e elas tinham azeite, porque elas estavam esperando para entrar na boda do Cordeiro para casar com Cristo. E não é isso bem o entendimento que nós temos dessas virgens. E eu quero te dar um novo entendimento tanto das virgens prudentes e das virgens loucas. E quem são elas? Para isso eu preciso ministrar para você concernente à cultura da sua época, cultura pelo qual Jesus estava dizendo. Quando um rei ia casar, ele precisava de uma princesa, de uma rainha principalmente, ele então lançava um decreto e vinham moças de todos os lugares da terra, a qual do seu reinado, moças virgens e formosas, que eram escolhidas e ficava numa casa chamada Casa das Moças, ou Palácio das Moças do Rei, que ali ficava um eunuco-chefe, e ele preparava por um ano essas virgens para entrar, essas esposas, para entrar, futuras esposas, para entrar na presença do Senhor, e dormia com ele uma noite. Se ele se agradasse dela, então ela seria chamada pelo nome, e aí ela seria a rainha. Quer ver? Vou mostrar isso para você. Vamos lá para Esther. Esther está antes de Neemias. Esther capítulo 2. Esther capítulo 2, versículo 1. Vamos comigo, vem comigo, querido. Esther, para você entender quem são essas 10 virgens. Foi a palavra ministrada nesse domingo aqui na Igreja do Amor, aqui em Colorado do Oeste. Esther capítulo 2, vamos lá, querido. Vamos lá, Cássia, vamos lá, Jonathan, vamos aprender aí essa palavra, ok? Isso é poderoso, querido, que poucas pessoas, poucos pastores na nossa época têm esse entendimento, essa verdade, da Escritura. Ou também tem coragem de ministrar para a igreja, né? Porque não dá muito ibope isso que eu estou falando aqui. Então, vamos lá, capítulo 2. Esther, capítulo 2, vai dizer assim, ó, versículo 1. Passando estas coisas, apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, ou Vasti, a rainha Vasti, e do que fizera, e do que se tinha decretado o seu respeito. O rei fez uma grande festa, e nessa grande festa pediu que a rainha viesse dançar na festa. Era de costume, mas ela não quis, porque o rei estava muito embriagado. Então ela fez uma festa particular para ela no palácio da rainha, porque naquela época o rei não vivia, não dormia todo dia na cama com a rainha. A rainha tinha seu palácio e ele tinha o dele, e vários outros lugares que eram palácio das concubinas, os palácios das moças do rei, e assim era, só na cultura. Então o rei desagradou, porque ela fez uma festa particular e não convidou o rei para a festa. Então o rei ficou tão irado que destituiu ela e deu um decreto que ela não seria mais rainha. E quando passou o furor, a raiva do rei, ele então lembrou de Vasti, a sua rainha, e do decreto que tinha dito. Versículo 2. Então disseram os servos do rei, que lhe serviam: busque para o rei moças virgens e formosas, e ponha o rei oficiais em todas as províncias do seu reino, que ajude todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Suzã.
fortaleza de Suzã, é onde essas futuras, ou essas que poderiam ser uma rainha delas, seria eleita uma rainha para o rei Assuero, ok? Então ele diz assim: na casa das mulheres, aos cuidados de Hagai. Hagai é o eunuco que cuidava e preparava essas princesas ou essas moças virgens para entrar na presença do rei. Camareiro do rei, guarda das mulheres, e dê-lhe a ele seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. Isso pareceu bem aos olhos do rei, e ele assim o fez. Havia então um homem junto da judeu na fortaleza de Susa, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que foram transportados de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Hadassa, que é a futura esposa do rei, é Esther, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai e mãe, e era jovem, bela de presença e formosa, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu, seu tio, a tomara por sua filha. Sucedeu que, divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntar-se as mulheres moças na fortaleza de Susa aos cuidados de Hagai, também levou Esther à casa do rei, sob a custódia de Hagai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, os olhos de Hagai, o eunuco que cuidava do palácio de Susa, e alcançou graça perante ele. Por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus quilhões, como também lhe deu 7 moças de respeito da casa do rei, e as fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Deixa eu te explicar essa parábola aqui, esse templo. Então, o rei Assuero aqui representa Jesus, o esposo, porque lá na parábola diz que o esposo, à meia-noite veio o esposo, não o noivo. Aquela parábola das 10 virgens, são virgens que não estão esperando alguém para casar, porque aquele que vai vir à meia-noite para buscar, para que elas entrem no reino, já tem uma esposa, entendeu, querido? É o esposo lá, e aqui o rei Assuero está buscando uma esposa, ok? E ele é a representação de Jesus. Naquele tempo, você precisa entender que essas 10 virgens, por que eu não creio que essas 10 virgens, Shalom, querido, tudo bem? El Shaddai aí, pastor, paz, Shalom, querido. Então essas 5 virgens, essas 10 virgens, eu não creio que Jesus vai casar com elas, porque Jesus não aceita a poligamia, casar com várias mulheres, porque a Bíblia diz que ele vai casar com a noiva, uma noiva, não várias, entendeu, querido? Por isso que aquelas virgens elas têm um outro significado. Aqui a Bíblia diz que essas moças elas tinham que ser levadas para o palácio de Susa. O palácio de Suzã é a igreja, aos cuidados de Hagai. Hagai representa aqui no texto o Espírito Santo, ok? A Bíblia diz que quando Hagai bateu os olhos em Esther e Hadassa é os vencedores, é a esposa, é a igreja, a noiva, que vai casar com o esposo, que vai entrar para as bodas com o esposo. A Bíblia diz que Hagai achou graça aos olhos, Hadassa achou graça aos olhos do Espírito Santo, que é Hagai. Achar graça é um favor que nós não merecemos, ok, querido? E aí, esse favor significa a salvação, porque ela foi levada para um lugar especial dentro da casa, e foi dado para ela 7 virgens. Essas 7 mulheres de respeito da casa do rei são 7 virgens. Essas virgens que foi dada a Hadassa, a Esther, para cuidar dela, eram virgens que tinham o trabalho de, por 12 meses, cuidar dela. Sim, Daniel, eu sei que você é o Daniel lá da Espanha. Amém, seja bem-vindo, querido. Seja bem-vindo, vamos estar juntos aí, viu? Essas 10 virgens, essas 7 virgens que foram dadas a Hadassa, são as mesmas virgens lá da parábola de Mateus 24, 25, versículo 1 em diante, que é as 5 virgens prudentes. Porque qual era o trabalho dessas virgens? Cuidar da esposa que o esposo vem buscar. Tem que cuidar delas. E elas, lá no versículo 12 de Esther,
capítulo 2:12, vai dizer assim, ó: e chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ele segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriu os dias da sua purificação, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias, e com coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, vinha a moça ao rei, dava-lhe tudo quanto ela desejava, para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. Então, essas virgens, elas tinham que capacitar essas mulheres como se apresentar como esposa. Essas virgens, queridos, somos eu e você. Somos eu e você que precisamos, não porque são virgens, são mulheres virgens, porque essas mulheres virgens, representando pastores, líderes, representando membros, irmãos que cuidam de outra, que cuidam da igreja de Cristo, porque a igreja é a esposa de Jesus, e não se prostitui com ela, e não se envolve com ela, não se corrompe com a esposa de Cristo. Essas virgens são elas que vão preparar a esposa para serem aceitas diante do rei. Se ela entrar, olha lá no versículo 15: chegando pois a vez de Esther, filha de Abigail, tio de Mardoqueu, versículo 14, e à tarde, essas moças, pela manhã, tornavam segundo a casa das mulheres, sob o cuidado de Sagaz, camareiro do rei, guarda das concubinas, não tornava mais para o rei, salvo ele desejasse e fosse chamá-la pelo teu nome. Então olha só para você ver, quando aquela mulher ela se apresentava, ela podia levar qualquer tipo de presente para o rei, para ela ser aceita, para agradar o rei. Ela tinha 12 meses de preparação que as virgens tinham preparado ela. As virgens, as mesmas virgens, qual o Senhor está dizendo na parábola. E quando ela entrava, ela passava a noite com o rei. E ela voltava agora para casa, mas não mais para a casa das moças. Mas ela ia para a casa chamada Casa das Concubinas, que é outra fortaleza, aonde ali existia um homem, que aqui no tempo de Radar chamava Sagaz, que era, agora ela não jamais é uma virgem. E essa não é mais, ela não será a esposa do rei, porque o rei não aceitou, só ficou uma noite com ela, não se agradou e mandou ela para as concubinas, para as servas. E essas virgens que estavam cuidando dela, será também levada para aquele lugar. Então elas não vão entrar no palácio, porque a rainha que fosse aceita, aquela jovem, que entrasse tão bem preparada pelas virgens, entrasse e o rei se agradasse e chamasse ela para ser a rainha, então as virgens tinham direito de entrar também com a esposa do cordeiro. Você entendeu aí, querido? Então era importantíssimo que essas virgens preparassem tão bem a esposa para que ela fosse aceita. Então olha só para você ver, versículo 15: chegando pois a vez de Esther, filha de Abigail, tio de Mardoqueu, que a tomara por filha, para ir ao rei, para se apresentar, a Esther para se apresentar, coisa nenhuma pediu, e ela tinha direito de pedir, senão o que disse Hagai, quem? O próprio Espírito Santo, camareiro do rei, guarda das mulheres, alcançou Esther graça aos olhos de todos quanto via. Então, querido, aqui faz menção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ela disse assim, como que eu vou apresentar algo para o rei para mim ser aceita como rainha? Ela falou, vou perguntar a quem? Ao Hagai, porque o Hagai, ele era aquele que conhecia o coração do rei, o que o rei gostava e agradava. Então ela pediu a Hagai o que eu deveria levar, e ele disse, leva isso, isso. E ele tinha dado para ela enfeites, ele tinha dado pendões, guilhões. O que são isso? A palavra do Senhor diz que enfeites aqui para Esther e para nós lá na parábola de Mateus 25, são talentos e dons. Então, com esses talentos e dons, nós vamos levar presentes para o Senhor. Quais são esses presentes que devemos levar? Ok? A igreja ela precisa se preparar. E nós, as virgens, precisamos cuidar da igreja. Porque se a igreja for recebida pelo esposo, nós teremos direito de entrar no reino de Deus. Amém, querido? Agora olha aqui, para terminar. Para a gente terminar, ok? Vamos lá, abre comigo em Isaías 45. Perdão, Salmo 45, para você ver. Salmo 45. Vou mostrar para você como as virgens tinham direito de entrar. Tá? Versículo 12, Salmo 45, 12.
Posso ler, querido? Salmo 45, versículo 12 diz assim, ó: a filha de Tiro estará ali com presentes, ela entrará com presentes ao rei. Os ricos dos povos suplicarão o seu favor. A filha do rei e toda ilustre lá dentro os seus vestidos. A filha do rei e toda ilustre lá dentro. Os seus vestidos é entretecido como de ouro. Presta atenção, versículo 14. Levá-lo-ão ao rei. As virgens vão levar ela até o rei. Por isso que ele vem à meia-noite. Nós precisamos, as 5 virgens prudentes precisam apresentar a esposa. Levá-lo-ão com os vestidos bordados. As virgens que acompanham a trarão a ti. Entrarão junto no reino. Ok? Volta lá para Mateus capítulo 25. Presta atenção comigo. Pastor, então essas 5 virgens, ela tem um significado importantíssimo. Tem, querido, muito forte. Eu e você somos as virgens e automaticamente também somos a igreja. Por exemplo, para o Jonathan que está me ouvindo, eu sou uma virgem hoje, uma das 5 virgens. Eu vou te explicar quem são essas virgens hoje no nosso tempo. Nessas 5 virgens eu cuido, por exemplo, do pastor Monteiro, que está lá em Curitiba. O pastor Monteiro é a esposa. Mas para a igreja de São José dos Pinhares, ele é também uma virgem que cuida do Jonathan, que está me ouvindo. E o Jonathan é a igreja, mas Jonathan cuida de outros jovens, então ele também é uma virgem que cuida de outros jovens, e assim sucessivamente. Agora olha aqui, quem são essas 5 virgens? Como que elas vão trabalhar para cuidar da esposa, para quando o esposo vir buscar, receba a esposa, seja apresentada, seja recebida, e ele também tenha direito de entrar no reino. Como que é? Vamos lá, Efésios, vai lá que eu vou mostrar quem são essas 5. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Os números na Bíblia têm todo o significado para nós. Então, querido, presta atenção. Os números apontam para algo e de várias coisas, mas uma das coisas que ele aponta é como que eu, uma virgem, vou trabalhar para preparar a esposa para ser recebida, e ela sendo recebida, eu serei recompensado pelo meu trabalho, e eu entrarei no reino, que eu serei arrebatado ali 7 anos antes da grande tribulação. Versículo Efésios 4:11 diz assim, ó: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Os 5 ministérios. Para que essas 5 virgens? Os 5 ministérios. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então o Senhor vai usar essas 5 virgens, que são 5 ministérios hoje: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O que o Senhor está dizendo? Quem subirá a 7 anos da grande tribulação? Quem é os vencedores? Filhos maduros, filhos que estão na unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a estatura completa de Cristo, um filho maduro como Cristo. Esse é o meu trabalho. Eu tenho uma função nos 5 ministérios. De um dos 5 ministérios, eu trabalho para servir a igreja, para cuidar. Eu sou uma virgem, que não estou aqui manipulando a igreja. Nós não podemos estar mentindo para a igreja, deixando de entregar essas palavras que vai trazer o conhecimento da volta de Cristo. Mas nós somos filhos as virgens, dos 5 ministérios que estão edificando, aperfeiçoando os santos. Ok, querido? Esses são os 5 ministérios. Amém, querido? Você está entendendo aí? Quem são os vencedores? Volta lá para Mateus 25. Olha como é que está Mateus 25 aqui, querido. Bem anotadinho, bem destacado aqui, para a gente aprender. Vamos lá, continuando. Nós já entendemos quem são as virgens. Pastor, elas tinham lâmpadas. O que são lâmpadas? É o propósito de Deus.
é as lâmpadas pela qual o Senhor me chamou como virgem e me deu lâmpada, me deu um propósito. E nesse trabalho, nesse propósito que eu tenho que cumprir, Ele pediu para que ela esteja cheia de azeite. As 5 prudentes tinham azeite. Os 5 ministérios não eram conduzidos pelas suas próprias vontades, mas eram conduzidos pelo Espírito Santo, que é Hagai, lá para Esther. Então nós temos que cuidar da igreja segundo a unção do Espírito Santo. Por quê? Porque essa noiva, ela tem dono, ela é esposa de Cristo, e eu não posso tocar nela, eu tenho que conduzir conforme Ele quer, entendeu? As 5 loucas tentavam fazer a obra de Jesus, tentavam fazer as coisas, preparar a esposa de Jesus segundo a sua vontade. A minha Bíblia diz que o Senhor disse, ó, apartai de mim porque não vos conheço, porque não fizeram a vontade do Senhor. Ok, querido? Então é importante eu entender isso, eu entender que o Senhor me chamou para cumprir esse propósito. Olha só o texto, querido. Então, entendendo que essas 5 virgens precisam apresentar a esposa para ser recebida, você precisa entender, querido, que quando você é recebido, eu entro pela recompensa do reino. É importante você entender isso. Se você hoje, então tem muita dizendo, pastor, olha, eu comprei, né, o meu trabalho, eu não tenho tempo, pastor, eu não tenho tempo. Tudo bem, querido, você não tem tempo. Só que você não tendo tempo, você vai ficar aqui os 7 anos da tribulação, e o milênio você vai passar debaixo de castigo, debaixo de chicotadas. Você está entendendo? Por quê? Porque o que é o reino dos céus? É um período onde o nosso Pai Celestial vai castigar os filhos desobedientes e imaturos, que nós aprendemos ali dos 5 ministérios. Entendeu? Você tem 2 filhos. Um é fiel, prudente, tem obras, ele trabalha, ele se esforça em casa, ele é obediente, ele cumpriu tudo o que você mandou. Para esse, ele não deixou de ser filho, ele é filho, e você recompensa ele por isso. Ok? Você dá um presente, você leva ele para as férias, você ajuda ele. Agora você tem um outro filho, esse outro filho, ele é desobediente, ele é infiel, ele é imprudente, não faz aquilo que você pediu, então ele é desobediente. O que você vai fazer? Você castiga ele. Ele não deixou de ser filho, mas ele vai passar um período de castigo. Assim o Senhor está fazendo comigo, com você. Se você no milênio, se você não for no rapto antes da grande tribulação, nos 7 anos, então você passará um milênio aqui no castigo. Porque, querido, nós precisamos entender que cada um de nós vai apresentar ao Senhor os seus talentos. O Senhor diz, olha, a um eu dei 5, a outra eu dei 3 e a outra eu dei 2. Vamos ver isso? Deixa eu ver aqui com você. Olha aí, Mateus 24. Vamos só no versículo 15. Mateus 25, perdão, 25, 15. Diz assim, ó. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1, cada um segundo a sua capacidade. Ausentou-se longe, logo para longe. Aqui fala de um trabalhador, aquele que o Senhor Jesus saiu para longe da terra e entregou todo o bem dele para nós. Qual é todo o bem de Jesus? Qual é o único bem precioso que o Senhor tem na terra? A igreja. Ele diz, e eu edificarei a minha igreja. E essa minha igreja é o bem mais precioso que o Senhor tem aqui na terra. E Ele entregou para mim e para você como virgens para cuidar e para apresentar. A Bíblia diz que aquele que apresentou as 5 virgens, a sua esposa diante do Senhor, fiel, ele foi prudente, cuidou dela. A Bíblia diz que o Senhor disse assim, olha, servo fiel e prudente, bem-aventurado, fiel e prudente. No pouco fosse fiel no pouco, no muito te colocarei, você vai receber recompensa. Mas aquele que enterrou fala de terra, fala de vida natural. Ele viveu para a sua família, viveu para os seus bens, e viveu para o trabalho, e não se preocupou em cumprir o propósito da lâmpada e encher aquele lugar de azeite, ser direcionado pelo Espírito Santo. Esse receberá disciplina. Pastor, só pode provar isso? Provo. Vamos lá, querido, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, vamos lá. Abre Lucas capítulo 12. Versículo, se eu não me engano, 46. É isso mesmo. Pastor, eu entendi que 7 anos antes da grande tribulação, como foi nos dias de Noé, será nos nossos dias, haverá o rapto dos vencedores. Ninguém verá, porque será como um relâmpago, um piscar de olho.
E nesses 7 anos da grande tribulação, os vencedores estarão na boda do Cordeiro, e quem ficou estará sendo torturado, ou passará pela grande tribulação. Depois, quando Jesus vier, no final dos 7 anos, terá 1000 anos de milênio, onde não terá paz para aqueles que estão nas trevas exteriores, pelo contrário, terá grande disciplina. E a Bíblia diz que eu preciso ser as virgens, então no meu tempo agora eu tenho que ser servo fiel e prudente, estar dando sustento adequado àqueles pelo qual o Senhor me deu para cuidar. Mas eu também preciso ser virgem, eu não posso ser manipulador, eu não posso estar aproveitando desses servos. Pelo contrário, eu tenho que doar a minha vida, cuidar, porque se essa esposa for recebida e ela se tornar rainha, ela entrar para reinar com Cristo, me dá direito de entrar com Ele. Se eu não conseguir fazer isso, porque eu estou envolvido com as coisas dessa terra, eu vou cair aqui em Lucas 12, versículo 46, diz assim, ó: virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora em que ele não sabe, separará e lhe dará a parte com os infiéis. E o servo que presta atenção, e o servo que soube a vontade do teu Senhor, ele sabe o que tem que fazer, e não se aprontou, nem fez conforme a vontade, será castigado com muitos açoites. Está aí, Ana Paula? Será castigado com muitos açoites. Então aquele servo que sabe que tem que cuidar, que sabe que tem que abrir um pequeno grupo, que sabe que tem que ajudar as pessoas, levar essas pessoas para cá do Senhor, pregar a palavra, cuidar dessas pessoas, e não faz, você receberá muitos açoites. Versículo 48 diz assim: mas o que não sabe e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. Então, por exemplo, você pode chegar diante de Deus e dizer assim: ah, Senhor, mas eu não sabia. Ele diz: não, você não sabia, mas você é digno de açoite também. Só que você vai receber menos do que aquele que sabe, ok? E por último ele diz assim, será castigado. Versículo 48, e a qualquer que muito for dado, muito lhe será pedido. E ao que muito se lhe confiou, muito mais muito mais se lhe pedirá. Vim lançar fogo na terra, e o que mais quero se já está aceso. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angústia até que venha a cumprir-se. O Senhor está dizendo, há um tempo da nossa vida agora, que nós recebemos Jesus como Senhor, mas agora eu preciso ser uma daquelas 5 virgens prudentes, que agora estou preocupado em por 12 meses cuidar bem da esposa, para que o esposo venha buscar, e eu possa entrar no descanso, querido. Eu possa entrar no reino, para reinar com Cristo. Amém, querido? Quem entendeu aí até agora? Sinais dos fins. Então o primeiro sinal é a figueira, o segundo sinal é o sinal de Noé, o terceiro sinal é aquele que é fiel e prudente, o quarto sinal é a parábola das 10 virgens. Amém, Jonathan? Você conseguiu entender? Ficou com alguma dúvida, Jonathan? Se ficou com alguma dúvida, por favor, coloca aí. Coloca aí, John. Coloca aí, querido. Coloca aí a sua pergunta, se você tem alguma dúvida. Coloca aí, Jonathan, coloca aí. Amém, querido? Você entendeu até agora? Nesse final de semana nós vamos estar trazendo mais uma palavra, ok? Sexta-feira eu tenho outra live, tá? Será uma live aberta. Quarta-feira à noite nós temos uma live fechada, nesse grupo que está aí, né, fixado aí, ó, grupo dos 5 ministérios, que é a escola dos 5 ministérios, né?
Daqui em abril, provavelmente começo de abril, nós vamos ter a escola, domingo de manhã às 9 da manhã, uma escola específica para pastores, líderes, para líderes de pequeno grupo, aqui em Colorado, presencial. Também teremos essa mesma escola online. Então, se você quer participar online, terá também você pode fazer a sua inscrição, nós estaremos fazendo online também. Então, por exemplo, eu não sou aqui, pastor, eu não sou aí de Colorado, não tem como eu fazer a escola dos 5 ministérios, né, principalmente a escola escatológica. Como que eu faço para participar? Você pode participar online com a gente também. Eu vou estar disponibilizando tanto no Instagram, no Face, no WhatsApp, né, o link para você fazer a sua inscrição, ok, querido? Você entendeu aí então, querido? Sobre esses 7 anos, comparte, querido, essa live aí nas suas redes sociais, comparte o link, eu vou mandar o link aqui para você, ó, o link dessa ministração, olha aí, estou compartilhando para você, comparte aí, querido, que as pessoas possam participar, né, copia e cola aí nas suas redes sociais, no WhatsApp, para as pessoas poderem participar, amém, querido? Aprendeu aí? Estou muito empolgado com a volta de Jesus, né, na verdade, não com a volta, mas com o rapto, que nós vamos subir, né, e Deus estará nos abençoando grandemente nesse tempo que o Senhor está liberando sobre nós, ok? Eu quero orar com você. Isso mesmo, Jonathan, perfeito. Os vencedores são aqueles que venceram as dores, são aqueles que cumpriram o propósito de Deus, entendeu? Não se desviaram, deixando que os bens dessa terra, que os trabalhos, as famílias, as coisas, viesse corromper o coração, mas ele ficou firme, ok? Até o fim e cumpriu o propósito do Senhor. Porém, nós precisamos entender que o propósito aqui envolve ser servo fiel e prudente. Quem é o servo fiel e prudente? O Senhor diz lá em Mateus 24, ele diz, é aquele que está sobre outros servos e está dando sustento no seu tempo, quer dizer, está se preocupando em gerar obras, em cuidar da igreja, em zelar da igreja. Igreja, não falo templo, mas eu falo pessoas, ok? Amém? Tem mais alguma pergunta aí, querido, que você quer deixar para nós? Lembrando, querido, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E isso também é uma preocupação grande. Será que eu serei escolhido? Será que estarei, né, entre os escolhidos? Essa é uma grande preocupação que você precisa ter, ok? Isso, Jonathan, o nosso propósito é preparar a igreja que é a esposa. Se você for lá na parábola das 10 virgens, diz que o esposo à meia-noite veio, não é o noivo, é o esposo, porque esse esposo já tem uma esposa, que é a igreja. Então ele não vai casar com aquelas 5 virgens. Aquelas 5 virgens, elas terão direito de entrar no reino com ele, porque aquelas 5 virgens, elas cuidaram do propósito. Qual é o propósito? É a lâmpada. A lâmpada é a igreja, é o propósito. E o azeite foi derramado nessa lâmpada. Cuidou dessa igreja, nessa lâmpada, e deixou ela acesa. Entendeu? A irmão Brito aí conosco. Cansaço, querido. Estou estudando muita palavra, querendo aprender para poder compartilhar entre nós, ok? Comparte aí, querido, comparte mesmo, comparte essa live, comparte para todos poderem participar. Ela também estará disponível lá no meu canal do YouTube, tá? Vou deixar aqui para você o meu canal do YouTube. Se você quiser participar conosco, vai lá e, né, aceita lá, né, peça a inscrição. Clica no sininho para que toda vez que eu postar um vídeo você seja notificado pelo YouTube. Está aqui o meu canal do YouTube para você, ok? Só clicar aí, vai aparecer, né? Tá aí, eu vou fixar ele também aqui. Pronto. Amém, querido? Deus te abençoe, querido. Vou terminar minha live. Se tiver alguma dúvida a mais, coloca aí, ok, John? É o maior prazer de te ajudar, queridão. Fica na paz, querido. Estamos aí, se precisar. Estamos estudando muito, aprendendo muita palavra, porque queremos, né, adquirir esse conhecimento não para o nosso bel prazer, mas para edificar a esposa do Cordeiro. Amém? Graças e paz. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu apresento a nossa live. Muito obrigado. Derrama do teu Espírito, da tua graça, da tua misericórdia. Vem com o teu reino. Cumpre-se a tua vontade.
O Senhor nos ensina a vigiar as Escrituras e entender o que o Senhor está fazendo nesse tempo maravilhoso. Muito obrigado, feliz estou, contente por ter sido alerta dessa palavra para que eu esteja preparado para aquele dia. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Fica na paz, Jonathan. Fica na paz, Cássia. Deus te abençoe e até amanhã à noite na nossa próxima live. Graças a Deus.